Bem-vindos ao canal Casca de Nós. Eu sou o Fred e gosto tanto de quadrinhos que resolvi criar este canal. Vamos fazer um jogo? Eu dou boas-vindas a uma certa pessoa e se ela tiver o mesmo nome que você se inscreve no canal, beleza? Bem-vinda, Júlia, e bem-vindo, Júlio. Então, se você se chama Júlia ou se você se chama Júlio, sejam muito bem-vindos ao Casca de Nós. Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. Akane Barashi, capítulo 2. Eu esperava mais desse segundo capítulo. O primeiro capítulo mais parecia um one shot, né, com um início, meio e um final. E agora nós temos esse segundo capítulo com zero novidade. O capítulo 2 de Akane Barashi abre com um personagem que nós não conhecemos, não sabemos nada dele, seguindo o ex-professor do pai da nossa protagonista. Esse início não contribui em absolutamente nada para a narrativa. Só constrói uma piada mal executada do aluno achando que o professor está saindo com uma menor de idade, né? Um possível escândalo aí pro mestre, né? Pessoalmente eu não gostei desse início. Eu sinto que seria muito melhor se o capítulo tivesse começado com o flashback que é apresentado depois, né? O flashback da Akane pedindo para ser aluna daquele mestre de Rakugo. Teria sido um início muito mais forte. Ao invés disso, somos apresentados a esse personagem que eu não me importo, não fez absolutamente nada para ganhar minha empatia. A única coisa que sabemos é que ele tá seguindo o mestre dele e que ele é o único aluno do cara. Só sabemos disso, mais nada. Cadê a Akane? Né? Cadê aquela personagem que nos foi apresentado no primeiro capítulo? O que aconteceu com os personagens que a gente ganhou apego, né? Que a gente conhece? Nessas primeiras páginas não tem absolutamente nada pra pegar o leitor que já leu a história, no caso. O que faz questionar, seria esse segundo capítulo acompanhando o desenvolvimento do primeiro, porque a primeira impressão não parece. Não que eu tenha ficado confuso com esse início, mas acompanhar esse cara me fez sair um pouco da história. Me fez sair da narrativa, pensando, tá, quem é esse cara? Por que eu tô acompanhando ele? Por que eu não tô acompanhando a Akane, que é a filha do cara que perdeu lá? Porque eu já entendi que ela era a protagonista, eu já entendi que o papel de protagonista iria ser passado do pai para filha. Isso estava bem claro já no primeiro capítulo, naquele one shotzinho. Mas começar com esse cara foi uma péssima decisão do autor. Talvez até do próprio editor. Eu acho que o editor também deve ter uma certa culpa. Ele devia ter apontado isso, assim, tipo, talvez não seja uma boa ideia começar o capítulo com esse cara que a gente não conhece, né? Não conhece absolutamente nada, não sabe da personalidade dele. Fora esse começo desajeitado, o resto do capítulo não faz nada que eu já não soubesse. Apresenta a Akane como uma Rakugoka, apresenta ela ao senpai, que era o cara que estava seguindo o mestre, e dá ela a primeira missão do próximo capítulo, né? Então, foi mais um capítulo de desenvolvimento pro próximo, o que eu acho uma decisão infeliz do autor. O único ponto forte nesse segundo capítulo foi o flashback, que não tinha necessidade de ser um flashback, pois o capítulo poderia ter começado com isso. E depois vemos os frutos dos 6 anos de esforço da Akane. Aqui vai uma reescrita minha, que eu escrevi antes de vir pra cá, né, pro escritório, antes de começar a live. Não que essa reescrita seja tipo, eu posso fazer melhor que o autor. Não, é nada disso. Até quero deixar bem claro que a vida de um mangaka é extremamente complexa. É muito complicado escrever um mangá semanalmente e até às vezes cruel. O cronograma de um mangaka chega a ser cruel. Então, só deixando isso claro, eu apenas estou demonstrando aqui como a narrativa, como esse segundo capítulo poderia beneficiar a narrativa. Né, ao invés de ser apenas uma pequena recapitulação do primeiro capítulo e uma deixa para o segundo capítulo e para a missão que está vindo no terceiro. Ele está sacrificando esse segundo capítulo para os leitores que chegaram agora, que não leram o primeiro capítulo, porque é uma revista semanal, né? Então toda semana pode ser que tenha novos leitores. Então tem que ter um certo sacrifício do autor para explicar direitinho o que está acontecendo na história, mesmo que o cara que acompanha a leitura já saiba. Né, mas ele acabou sacrificando esse segundo capítulo em prol disso e para apresentar esse novo desafio para ela. Mas aqui vai uma reescrita, né, como eu já estou falando, de como esse segundo capítulo poderia ter sido melhor aproveitado. Talvez até mostrar o quão boa ela é, dando o desafio de se apresentar para o senpai.
né, pro colega lá que estava seguindo o professor, dando a oportunidade do personagem de analisar a performance dela. Assim, sem a aprovação do senpai, ela não poderia se apresentar. Isso mostraria o caráter da personagem, pois ela se apresentando no lugar dele tiraria a oportunidade do personagem, né, do senpai, de se apresentar naquele local específico. Então, ele teria motivos para simplesmente dizer que ela não é boa o bastante para ser profissional. E também dá uma chance de desenvolver o personagem do professor, mostrando que ele é um cara justo e que não há espaço para sentimentalismo no meio profissional, né? Então, ao invés dele dizer, você está pronta para ser profissional, ele dizer pro cara, eu tô treinando essa menina aqui faz 6 anos, né? Faz 6 anos que eu tô treinando ela. E eu vou julgar a tua habilidade técnica de conseguir julgar ela, por assim dizer. Então ela vai apresentar pra ti, tu vai dizer os pontos fortes, os pontos fracos e se ela tá pronta pra se apresentar. Então tu já tem uma apresentação do personagem, que é o senpai dela. Tu tem uma apresentação do caráter dele, né? De que ele pode ser bem malandro e dizer que não, ela não é boa, mesmo ela sendo boa. O que na real pegaria o professor dele já ia pegar, tipo, olha, na real, tu tá errado. Então, ao mesmo tempo que tem essa pequena armadilha, né, do tipo, você tem que julgar ela justamente, também tira essa parte do professor dizer que, tipo, olha, eu acho que tu tá pronta. E pegar um olhar de outra pessoa, né, pra ver se ela realmente tá pronta, né. Uma coisa é o cara que tá acompanhando o desenvolvimento dela dizer que ela tá pronta. Outra é um outro olhar, né, uma outra pessoa que não acompanhou, dizer, olha, isso foi muito bom, aqui estão os pontos fracos, aqui estão os pontos fortes, tu tá pronta ou tu não tá pronta. Por isso, né? Então, tu teria um desenvolvimento dessa situação muito melhor do que, bom, tem esse boato do professor tá saindo com uma colegial, eu vou seguir ele e vou ver se é verdade. Putz, é verdade, vou me atrapalhar aqui e entrar no bagulho. Sabe, bem fraco, extremamente fraco. Também conseguiríamos ver dessa forma, alguns conceitos técnicos de Rakugou. O que faz um Rakugouka ser bom? O que é uma boa apresentação? O que não é uma boa apresentação? O que são erros de iniciante? O que poderia ser melhor? O que pode estar bom, mas poderia ser melhor? Esse tipo de coisa podia ser apresentado, mas não foi, infelizmente. Nós só tivemos esse capítulo bem broxa, de tá aqui o que aconteceu no último capítulo, olha o que vai acontecer no próximo. Pra mim não foi bom o suficiente. Do jeito que o capítulo foi escrito, o autor sacrificou todo o desenvolvimento narrativo em prol dos leitores novos que não leram o capítulo anterior. Apesar de tudo isso, o capítulo ainda tem seus pontos positivos, né? O principal sendo a habilidade do autor com as expressões do personagem. A mudança de expressão dos personagens é muito boa, não quebrando o design deles, nem sequer mudando o estilo de desenho, que é muito comum em mangás como Fullmetal Alchemist, né? Que o Alphonse, por exemplo, é todo detalhado, ele fica com aquele chibi, né? O próprio... Ou o Edward, que também fica, tipo, todo mais... com menos detalhes, melhor dizendo, né? Que fica todo com menos detalhes, né? Pra enfatizar a comédia. Então, ele tem essa mudança, ele mantém o estilo do personagem e consegue mudar a expressão para uma expressão totalmente diferente. Então conseguimos ver que o personagem é aquele personagem, mas ele tá atuando outra pessoa, né? Ele tá conseguindo atuar outra pessoa. No anime, né? Agora eu vou trazer aqui um exemplo que lida com o mesmo tema, de Rakugou, né? Que é essa arte de ficar sentado contando histórias. No anime Shougen Roku Rakugou Shinju, o que mais chamou a atenção foi a performance dos dubladores em conjunto a uma animação detalhada dos movimentos dos personagens. Porém, na mídia mangá, não temos nada disso. E o autor utiliza as ferramentas do quadrinho, da história em quadrinhos, a seu favor, tornando essa obra única e diferenciável das outras, totalmente diferente do anime, que aborda esse mesmo assunto. Um exemplo aqui. O uso de diferentes tipos de balões também ajudam a imersão na história. É fácil imaginar a Akane mudando de um personagem para outro quando o balão muda com ele. Tu tem um balão normal para a voz dela normal, e aí tu tem um balão com as bordas mais rústicas, com linhas grossas e intermitentes, como se o cara tivesse pego o pincel, passado o pincel parado, depois passado de novo, né? Fazer bem assim, para parecer uma voz mais ríspida, né? Mais de maloqueiro, por assim dizer, que aparentemente o personagem mais maloqueiro, né? Também temos a utilização da tipografia no balão, né? Que tá uma tipografia mais normal. E aí tem ela em negrito quando ela tá fazendo a voz do cara, mostrando que ela tá engrossando a voz, que ela tá fazendo um outro tipo de personagem, né? Então tu tem essa impressão de atuação no balão, né? Então nós não temos a voz do dublador, ao invés disso nós temos uma representação visual da mudança de comportamento da atuação do personagem. O autor
de Akane Banashi tem boas ideias. Porém, sua execução nesse segundo capítulo não foi satisfatória. Poderia ser melhor. Eu esperava muito mais do autor, que conseguiu contar uma história tão completa, tão fechadinha no one shot, no primeiro capítulo. Eu sinto que ele não soube desenvolver a continuação ou formular um início decente para esse personagem. Então nós temos a passada de bastão do pai da Akane para Akane, e essa passagem não foi muito bem desenvolvida. 3 de 10 para Akane Banashi, que é uma pena porque eu esperava mais. Esse 3 de 10 inclusive reflete a expectativa que eu tinha para essa história e para a continuação dela, e não alcançou. Vamos esperar para o próximo, para esse arco dela fazendo esse teste para ver se ela tem o potencial ou não para ser profissional. Pipipi, capítulo 21. Como eu imaginava, Min deveria ser desclassificada, porém, a música dela foi tão extravagante que fez os juízes considerarem ela passada às eliminatórias. E ela também tem um pai rico, Então, o que ajuda muito. Então, gente, se tiverem talento e um pai rico, vocês conseguem fazer basicamente qualquer coisa. Por outro lado, eu estava preocupado de onde isso ia dar, narrativamente. Porque a mensagem até agora do que aconteceu se você não tem talento, não tem como competir com alguém que tenha. Mas fiquei feliz com a mensagem final. Não foi exatamente essa mensagem, ele subverteu essa mensagem para uma outra mais positiva. Eu adorei, inclusive, arrepiei aqui. É uma mensagem muito madura para uma obra shonen até. Eu achei um pouco madura assim para o tipo de assunto que é abordado em histórias shonen. Com um gosto meio agridoce, Ele tem um quê assim de tristeza, mas positivo. Mas vamos falar disso depois, Antes disso, eu vou falar da Furusu. Eu achava a personagem da Furusu meio chata. Ela é muito técnica, e esnobava o Lucky, o nosso protagonista, por não conseguir tocar no mesmo nível técnico e não tendo o mesmo conhecimento teórico que ela, Então, ela não conseguia ver o Lucky como um rival, apesar deles serem rivais, Eu já entendia que os dois se completavam de uma certa forma. O Lucky sendo o personagem mais emotivo, sendo muito mais instintivo na forma de tocar, e ela sendo mais técnica, mais teórica, mais rígida na forma de tocar. Eu entendia isso, mas seria como comparar laranjas com melancias. A única coisa que eles têm em comum é que são frutas. A única coisa que os dois tinham em comum é que eles tocavam piano. Era isso, assim. Mas agora, com esse capítulo, não é mais isso. Agora eles conseguem ser rivais mesmo. Agora que entendemos melhor as motivações da Furusu, o amor dela com a música da mãe, eu consigo ter mais empatia com ela. O problema dela antes é que eu não tinha muita empatia. Eu conseguia entender ela logicamente, mas eu não conseguia entender ela emocionalmente, entende? Eu não tinha essa empatia com essa personagem, mas agora mudou, porque agora foi construída essa empatia com ela. E ver ela nesse desespero de querer desistir da música mexeu comigo. Mas o que me tocou ainda mais foram as palavras do professor Dada. No cinema, existe a regra do show don't tell, que traduzindo livremente aqui seria mais ou menos não fale, mostre, Mostre e não fale. Que é um incentivo para comunicar os temas da história visualmente. Ao invés de dizer que a pessoa tá triste, mostre que a pessoa tá triste. Ao invés de dizer que ela tá feliz, olha, eu estou feliz. Mostre o quão feliz ela tá, É uma forma mais subjetiva de tu comunicar os temas que tu quer trabalhar. No quadrinho temos o mesmo, porém também temos que lidar com o texto visualmente, E a forma como o autor lidou com os dois foi coisa de gênio, na minha opinião. É comum ouvirmos que uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas nesse caso nós temos o completo oposto. As palavras do professor Dada tiveram um peso que uma imagem não teria. Nós temos o texto que joga na nossa cara a moral da história da Furusu, que geralmente seria um problema, mas não nesse contexto, nem na forma como foi executada, pois há camadas. Na primeira nós temos o professor dando um conselho, na segunda nós temos a experiência do próprio professor, nós vemos que esse conselho faz parte da vivência dele, que ele passou pelo que a Furusu está passando. Na terceira camada nós temos o Lucky, o protagonista, e na quarta temos a mesma mensagem que ele está dizendo para Furusu, pro Lucky, só que com um outro contexto, uma outra perspectiva, ou seja, é um conselho que serve para os dois, mas de formas diferentes. Então tu tem todas essas camadas que tornam essa mensagem ainda mais profunda e muito melhor executada. Agora numa tradução mais livre aqui eu vou traduzir, aqui eu leio o mangá em inglês no Manga Plus, que é o aplicativo oficial da Jump,
né, para lançamento desses mangás, desses capítulos, traduzido pela Viz Media. E uma tradução aqui livre da tradução da Viz Media, né? Mesmo quando tudo parece difícil, abrace forte a sua tristeza. Quanto mais valor tu dá às coisas, mais tristeza você experimentará. Você deve confrontar o momento que sentiu tristeza pela primeira vez, e então conectar essa tristeza em sua arte. Essa é mais ou menos a tradução do conselho do professor Dada aos seus dois alunos, né, a Furusu e ao Lucky. Essa mensagem ficou comigo por muito tempo depois de ter lido o capítulo. Fui dormir pensando nele. É uma mensagem bem budista, se parar pra pensar, né, pois só conseguimos comunicar tristeza e sentir tristeza quando há felicidade. Só conseguimos trazer esperança quando estamos no meio do desespero. E arte é a experiência de sentimentos comunicados através de algo, seja música, pintura, escultura ou quadrinhos. E a cena do professor reparando no Lucky, se virando para ele e comunicando a mesma mensagem, mas com um teor diferente, um outro propósito, foi lindo. Foi maravilhoso, assim, me deu arrepios aquilo, né? Que ele tá reaproveitando a cena para os dois personagens, né? Amarrando o tema da Furusu com o nosso protagonista. O capítulo podia ter acabado aí, que já estaria satisfeito, né? Mas o autor nos deixa um gancho. Dois ganchos. O professor pedindo para a diretora da competição que está tendo, do torneio, para chamar a elite da música e a mídia para ver a apresentação do Lucky. E o Reijiro falando com o Soratika sobre o Lucky e a mãe deles. Isso me deixa extremamente animado pro próximo capítulo. Dois ótimos ganchos e espero um momento catártico logo logo. Eu acreditei muito na frase do professor e acredito que o autor tenha inserido essa frase por experiência própria. A verdade nessa frase. A coração. Então não tenho outra nota para dar a esse capítulo a não ser 10 de 10. Né? A verdade nisso é como se o autor... Eu senti que o autor se colocou... Ou melhor, eu senti que as palavras do professor eram as palavras do autor. Então, lindo, 10 de 10. Não tem outra nota a não ser 10 de 10. Né? Leiam Pipipipipipi, que é sensacional. O nome pode parecer ridículo, mas é muito, muito bom. Mashle, capítulo 96. Mais um capítulo que me fez rir em voz alta. Eu li esse capítulo enquanto a minha namorada estava assistindo um drama e estraguei todo o clima do filme. Ela estava, toda tensa e eu não conseguia segurar a risada. Porém, esse capítulo não foi só comédia e ação. Tivemos um pouco do tema narrativo tratado nele, sendo explorado, assim como a psicologia do nosso antagonista. Achei muito pertinente a troca de filosofias no meio do combate, de como o Papi Lever dedica sua vida para receber a aprovação do pai e o Mesh jogando na cara dele que o relacionamento que ele tem com o pai é tóxico. Só imagino como deve ter sido para uma pessoa que tem um relacionamento parecido com o pai deles, né? De ter uma expectativa, de querer sempre ficar impressionando o pai, ter lido esse capítulo. Só consigo imaginar. E me arrepiei com a virada de página que o Mesh diz: o Pops nunca deixou de me amar, mesmo eu não sendo bom com magia. Assim, ó, fiquei arrepiado com isso. E essa frase do Mesh, em contraste com o vilão que diz: ninguém é amado simplesmente por existir, simplesmente por ter nascido, me arrepiei. E mesmo o pai do Mesh não sendo o pai de sangue, mostra que ser pai é muito mais do que criar um filho. É muito mais que simplesmente botar ele no mundo. Essa não é uma luta apenas entre irmãos. É uma luta de filosofias. Mesh representando o amor incondicional e Dominion representando amor meritocrático. Ou, em outras palavras, amor condicional. Você precisa dar algo para receber o amor. E não você simplesmente existe e a pessoa te ama por quem você é. E voltamos para a comédia depois dessa troca, né? Magia de bíceps ilimitada. Soco ao quadrado. Soco ao quadrado. Sensacional. Se um dia eu chamei Mesh de burro, eu não lembro. O que foi recentemente, na verdade, né? O cara fez matemática enquanto lutava e um cálculo que eu precisei usar a calculadora para verificar. Não que eu seja muito esperto em matemática, né? De 2 socos para 4, então para 16 e aí 256, né? Sempre botando o ao quadrado ali. Eu realmente senti o Araki de Jojo orgulhoso nessas páginas. Inclusive a última página me dá uma vibe das 7 páginas de Muda Mudado da parte 5 de Jojo. E a cena do Papi Lover se erguendo enquanto discursava que ele tancou a magia do Mesh, né? O ataque do Mesh. Ele tancou o Ora Ora que o Mesh fez nele.
se achando a última bolachinha do pacote, só pra ele ser interrompido com o Mesh dizendo 65.536. 65.536. Tu vê no olhar dele, né? Tipo, o quê? 65.536. Tu vê no olhar dele que ele simplesmente desistiu naquele ponto. O medo do cidadão não tem preço. E assim chegamos à cena com a vibe das 7 páginas do Mudar Mudar que eu mencionei anteriormente. Ela tem essa vibe justamente porque o Mesh simplesmente negou a vitória do Dominia. Lindo. Simplesmente lindo. Simplesmente lindo. Foi assim, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. 10 de 10 para esse capítulo. E assim terminamos aqui as reviews dos mangás ainda não adaptados para anime. Infelizmente, não tivemos a Yashimon essa semana, assim como não tivemos One Piece. Então, eu não tem como eu fazer as reviews, já que não teve capítulo, né? Vamos ficar por aqui então. Se você quer me acompanhar aqui as reviews ao vivo, aparece no site roxo. Eu também desenho o meu próprio quadrinho, Honra. Por favor, compre lá na Amazon, link na descrição. Produzindo o segundo capítulo neste momento. Então se você quer me acompanhar, aparece aí. Segundas, quartas-feiras, 1h30. Domingos eu tô fazendo os reviews dos mangás mais conhecidos, né? Dos mangás com adaptações para anime, como One Piece, Boku no Hero, Dr. Stone. Fique à vontade aí para aparecer. É nóis. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se quiser participar das lives de review, eu estou presente no site roxo toda segunda-feira, das 1h30 até as 5 da tarde. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.